que ninguém te conta sobre ser uma mulher cristã nos dias de hoje. Ser uma mulher cristã, gente, é como andar na contramão o tempo todo. Enquanto as outras mulheres estão indo por aqui, você tem que fazer isso aqui, ó, por aqui. Então é sempre andar na contramão o tempo inteiro. E quase ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre esse assunto. Mas quantas vezes, gente, eu já me vi sozinha, já me vi incompreendida naquilo que eu penso, naquilo que eu... Quais são as minhas opiniões. Quantas vezes eu já me vi, sabe, completamente sozinha, sem ninguém para falar sobre isso, com medo de falar minhas emoções, meus sentimentos, medo de ser julgada. Eu me senti até esgotada, tentando viver um propósito. Também já me senti muito sem apoio. Você também já se sentiu assim? Então fica nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso. Olá meninas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. E hoje é domingo, mais uma vez, nosso encontro todos os domingos. E hoje eu quis trazer um tema bem assim, que eu achei bem relevante, um tema que eu achei bem necessário para os nossos dias atuais, porque é uma coisa que quase ninguém fala. Eu, pelo menos, não ouço muito falar. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como é ser a mulher cristã nos dias de hoje. Será que a gente está romantizando a mulher virtuosa? A ser essa mulher virtuosa, guerreira, essa mulher que faz tudo, né? Será que a gente está romantizando isso? Então eu quero, sabe, conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Coisas que às vezes eu sinto, coisas que às vezes passam pela minha cabeça, eu quero compartilhar como uma forma de, né, nos apoiar umas das outras. Então, como aqui eu quero que a gente seja amigas, não quero que seja só um número de visualização, um número de inscritos aqui no meu canal, eu quero que sejamos amigas, que a gente venha se apoiar. Porque, gente, eu recebo cada comentário lindo aqui no meu YouTube, que eu fico impressionada, eu falo, meu Deus, né? Às vezes uma coisa boba que eu falo, para vocês gerou identificação. Vocês se identificaram, vocês também viram aquilo, viveu aquilo. E isso me motiva tanto, gente. Eu falo, meu Deus, eu não tô sozinha, né? Eu não tô nessa sozinha, né? Então, é uma coisa que eu quero que seja uma troca mesmo aqui para nós. E eu vou citar umas coisas aqui que eu até anotei pra gente falar sobre. Se vocês também acham isso, se vocês também se identificam. Então, hoje vai ser aquele vídeo de apoio. Tipo de um desabafo. Para que a gente venha se... Como é que fala? Se apoiar umas das outras. Porque realmente não... Se a gente não tiver apoio uma da outra, como que a gente prossegue? Então, as mulheres unidas, elas são mais fortes. E a gente vê muito isso, né? O diabo mesmo coloca contenda no meio das mulheres que invejam umas às outras, né? Aquela divisão, aquela comparação, competição, tem muita competição, gente. No meio cristão também tem muito isso. Então, o inimigo sabe o quanto que é poderoso quando as mulheres se juntam, quando elas ficam juntas, quando a união feminina, né, faz a força, gente. Então, ele sabe disso. Ele não quer que a gente viva isso. Por isso que ele tá afastando cada vez mais as mulheres uma das outras, sabe? Cada vez mais fazendo essa divisão, falta de tempo, falta de prioridades. Então, eu quero citar uma coisa aqui que eu até anotei, né? Pra ver se é só eu que passo por isso, vocês também passam. Mas, ó, uma coisa que me paralisa é a pressão de ser perfeita. Gente, parece que se eu cometer um errinho que for, parece que eu tô desagradando a Deus. Parece que se eu não, tipo, teve um dia que eu não limpei minha casa, dos pés à cabeça, que eu não fiz isso de uma forma, sabe assim, completa. Ai, lavei casa, lavei isso, eu cozinhei. Nossa, fiz isso, fiz aquilo. Parece que um dia que eu não faço tudo isso, parece que eu estou pecando, parece que eu estou desagradando a Deus. É uma coisa horrível que eu sinto. Parece que eu preciso ser perfeita para Deus, perfeita para o Senhor. E não é isso que Ele quer de nós. Não é perfeição. Se fosse assim, gente, como é que Ele escolheu a gente? A gente é pecador desde sempre, já nasceu, né, com o DNA do pecado. Então, se fosse assim, o Senhor não ia jamais me escolher, por exemplo. Enquanto eu era pecadora, quem conhece meu passado, sabe que não tinha condições nenhuma. Mas o Senhor não quer, Ele não exige perfeição de nós. Ele exige que a gente seja constante, humilde, reconheça que a gente não é nada sem Ele. Então, uma das coisas que eu sinto muito nesse tempo é a pressão de ser perfeita. Parece que por todo lado as mulheres estão vivendo suas vidas perfeitamente.
estão indo pra academia, levantam cedo, tomam café da manhã fitness, café da manhã com mamãozinho, com café sem açúcar, aquele pão integral, toma, toma whey, toma não sei o quê, e vai pra academia logo cedo, 5 da manhã, essas meninas estão na academia, elas chegam, já vão lavar roupa, já vai lavar quintal, já vão fazer aquilo, eu falo, meu Deus, como é que elas arranjam forças pra tudo isso? Eu, sinceramente, gente, não é um julgamento, não, tá? Eu até admiro, mas eu tenho essa pressão. Parece que se eu não fazer aquilo que elas estão fazendo, eu estou sendo uma pessoa, assim, horrível, a pior esposa, mãe do mundo. Então, é uma coisa que é muito difícil lidar, gente. É que essa pressão de ser perfeito o tempo todo. E a gente tá na rede social, às vezes até eu, quando eu vou postar alguma coisa assim da minha vida, eu tenho medo, falo, meu Deus, o que as pessoas vão pensar com isso, né? Às vezes eu posto minha casa limpinha, uma comidinha bem feita, as pessoas falam assim, nossa, ela faz isso, ela é sempre assim e eu tô aqui. E não é sempre. Tem dias que eu requento arroz, requento feijão. Tem dias que eu ponho só uma linguiça para fritar na air fryer, não faço nem salada. Então, não é todo dia que a gente consegue ser aquela coisa, né? Aquela coisa toda certinha, assim. Não é. Porque nós mulheres, a gente somos cíclicas. Que a gente tem ciclo. Então, a gente quando tô na DPM mesmo, é só, sabe, ladeira abaixo, fica horrível, ruim, vontade de fazer nada, vontade de comer só doce. Então a gente não tem como estar tá numa linha reta, né? A mulher, ela tem aquilo ali. Então, às vezes eu vou no Instagram, eu tô naquele dia que eu tô me sentindo horrível, eu não consegui limpar minha casa, ou eu não consegui, por exemplo, lavar minha roupa, ou eu não consegui cuidar de mim, eu não consegui comer certinho, mais saudável, que eu preciso, né, voltar ao meu peso, tudo, aí eu não consigo fazer isso. Gente, é horrível, aquela pressão que eu sinto, parece que eu nunca tô em paz. Nunca tô em paz, parece que é uma coisa que, sabe, fica na minha mente. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu sinto até vergonha de chegar diante de Deus. Parece que eu sinto vergonha de orar, vergonha de chegar na presença de Deus. Eu falo, Deus, o que eu sou? Eu nem devia estar aqui orando, nem devia, sabe? Naquele dia que você não consegue fazer uma oração muito assim, não consegue ficar muito tempo ali, não consegue ler a palavra. Olha, gente, é uma pressão horrível de ser perfeita nos dias de hoje. Eu sinto muito isso na pele e é todos os dias. Dificilmente tem um dia que passa em branco, assim, que eu não tenho aquela pressão de fazer mais, de ser produtiva, de fazer mais coisas. Eu tô chegando nos 30 anos, né? Eu tenho 29 anos. Esse ano eu faço 30. E eu fico assim, o que eu fiz com meus 30 anos, meu Deus? O que eu fiz? O que eu tô fazendo? Então, é uma pressão, gente, gigantesca sobre isso. Outra coisa também que eu percebo muito comigo mesmo também é a solidão espiritual. Às vezes eu me sinto sozinha, eu não tenho com quem falar, não tenho com quem desabafar, com quem chorar, sabe? Tipo isso, meus filhos estão brincando aqui, gente, no corredor. Então, às vezes eu sinto sozinha. Mais que eu esteja numa igreja cheia de gente, parece que eu me sinto só. Não sei explicar, parece que às vezes eu sinto que eu sou a única que tô tentando viver um propósito. Parece que as mulheres ao meu redor não estão nem aí, sabe? Estão com as suas vidas lá, não estão nem aí com a vida com Deus, não estão nem aí com ser uma mulher mais próxima, né, da palavra, ser uma mulher com propósito. De todos os dias você tá na sua missão ali. E eu às vezes falo, meu Deus, será que eu sou a única que tô nessa? Aí eu me sinto um peixe fora da água. Eu falo, não é possível, parece que eu não sou desse mundo, sabe? Parece que eu sou, sei lá, um ET, parece que eu não tô nesse mundo. Porque aí você vai conversar com as mulheres, elas não têm a mesma visão que você, essas mulheres são cristãs. Então, assim, eu falo, meu Deus, não sei explicar. Outra coisa que nós estamos falando já aqui, a comparação das redes sociais, né? Parece que todas estão perfeitas. Eu abro os stories, aquelas mulheres estão 5 da manhã caminhando ou fazendo academia, depois elas já chegam, vão ler Bíblia, fazem aquele café da manhã saudável, aquela coisa linda. Essas mulheres depois vão limpar a casa, elas têm tempo de ir ainda no shopping com uma amiga, elas fazem isso, fazem aquilo, criam conteúdo ainda para rede social. Uma coisa que eu não consigo conciliar muito bem é essa tal da criação de conteúdo. Gente, é uma coisa que, meu Deus, o meu desejo do meu coração é gravar o meu dia inteiro, sem igual a Virgínia, sabe? Gravar meu dia todo aqui, postar para vocês, mas eu sinto essa pressão de ser perfeita. Eu falo, poxa, o que a minha vida vai edificar quem tá lá? Por exemplo, se eu não fiz muita coisa aqui em casa, o que eu vou mostrar? O que eu vou mostrar? Não tem nada para mostrar, aquela pressão da perfeição, como eu falei. E, gente, e eu não gosto de ser uma coisa fingida. Por exemplo, eu não vou fazer um bolo hoje. Não tô afim de fazer um bolo, não é plano meu fazer um bolo, não, mas eu vou fazer um bolo só para me gravar.
só para ter conteúdo no meu canal. Eu não gosto disso. Gente, se eu não for para ser real, eu nem apareço aqui. Eu não gosto de ser uma pessoa fingida, de fazer as coisas só para gravar. Ah, eu vou no lugar só para gravar. Ah, eu vou não sei o quê só para gravar. Não, eu sou uma pessoa muito, gente, muito verdadeira. Eu não gosto de nada que seja tipo fingimento. Eu não finjo em nada. Quem me conhece sabe. Eu sou até sincera demais. Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso ter uma verdade, eu preciso ter um propósito naquilo. Então, às vezes, a minha casa, gente, ela tá limpa, não tem o que fazer. Aí, por exemplo, eu vou caçar uma coisa para fazer só para mim gravar conteúdo. Só para mim gravar vídeo. Eu me sinto que isso aí eu não consigo sustentar por muito tempo, porque é uma coisa que eu não sou. Então, eu tô fingindo. Então, é onde eu travo de novo. Eu falo, o que eu vou gravar, meu Deus? O que eu vou postar? Né? O que vai enfim. E aí, no começo desse ano, eu senti no coração de compartilhar com vocês mais sobre a palavra de Deus, né, sobre a Bíblia, porque a gente vê muito, gente, as pessoas, as mulheres meio perdidas, não sabem o que fazer, não sabem como viver para Deus, não sabem como, sabe, ter propósito no lar delas, e não entendem que o propósito delas é no lar. Por mais que você tenha uma profissão, por mais que você tenha uma carreira fora de casa, mas o seu propósito maior, aquilo que você vai dar conta diante de Deus, não é a sua performance no trabalho, né? Não é o quanto você foi maravilhosa no trabalho, mas é o quanto você cuidou das vidas que Deus confiou a você, que no caso é sua família, seu marido, seus filhos, se você está sendo uma mulher, segundo a Bíblia, ensina. E a Bíblia ensina aqui que a mulher virtuosa, ela é dedicada ao lar. Então, se a gente quer viver uma vida com Deus, quer ser essa mulher virtuosa, essa mulher de Provérbios 31, uma mulher segundo o coração de Deus, a gente tem que ter esses princípios, essas virtudes, que o lar, o casamento, a maternidade é em primeiro lugar na nossa vida, é a nossa missão principal, apesar de você ter o seu trabalho fora. Então, se você negligencia a sua principal missão para ir trabalhar fora, você não está sendo uma mulher segundo a Bíblia, né? Então, eu queria ajudar essas mulheres, porque eu vivo isso na minha casa. Eu tô saindo para trabalhar fora às vezes, gente, tô fazendo uns biquinhos com a minha mãe. Minha mãe, ela trabalha de buffet, ela sabe de garçom, garçonete, essas coisas, e na parte da noite. E aí eu já me sinto tranquila se fosse para mim trabalhar, porque meus filhos não precisam ficar na creche o dia inteiro, não precisam ficar com gente estranha, ficam com meu marido. Então, isso para mim, nossa, é ótimo. Eu sinto em paz para poder ir fazer um biquinho, ganhar um dinheirinho, trabalhar. E então eu me sinto em paz com isso. Mas primeiro eu deixo a minha casa aqui, tudo em ordem, a minha primeira missão, meu lar, minha família, meus filhos estando seguros, tudo certo, com a aprovação do meu marido, tudo bonitinho. Aí eu posso ter essa segurança de ir fazer um dinheirinho para mim, de ir trabalhar. Mas primeiro, a minha casa é o centro. Isso que a mulher virtuosa é. A primeira missão é a casa. Então é onde eu senti no coração, senti de Deus. Até falaram para mim, Rafa, grava mais a palavra de Deus no YouTube. Então eu senti isso, que era para eu estar aqui fazendo isso. Mas sobre os outros conteúdos do canal, eu fico assim, eu não vou fingir uma coisa que eu não sou, sabe? Eu não consigo, gente. Então essa comparação das redes sociais é uma coisa muito doida, assim, que deixa a gente maluca, doente. Se você não ter uma mente mais assim formada, né, ter uma opinião própria sua, ter autoestima, saber quem você adoece, porque a comparação, ela adoece. A comparação vira inveja. Então, gente, é uma coisa que é muito difícil. A gente tá sempre conectado, sempre olhando a vida do outro e a gente posta o que a gente quer, né? Nas redes sociais, ninguém vai postar lá momento ruim, quando a sua geladeira tá vazia, quando tá faltando coisa. Então, isso é uma coisa também que nós, cristãos, também batalhamos diariamente com a comparação. Outra coisa também, gente, que eu sinto é a falta de representatividade real. Poucas pessoas falam dessas coisas que nós sofremos, nós mulheres cristãs. Poucas pessoas falam das lutas que a gente tem com pensamento ruim, com ansiedade, falta de fé, crises de pânico. Quem nunca, né, gente? Quem nunca passou por falta de fé? Quem nunca passou por crise de ansiedade, crise de pânico? Tá tendo muito isso no meio das mulheres. Cada vez aparece mais mulheres que teve transtorno de ansiedade, que tá tendo crise de pânico. Quando eu gravei meus relatos aqui, eu fiquei com vergonha. Falei, meu Deus, o que vão pensar de mim? Sendo que eu sou uma mulher cristã, o que eles vão falar? Ah, falta de oração, falta de vida com Deus. Vão falar isso pra mim.
Mas não, me senti muito apoiada, porque quantos comentários, gente, naquele vídeo meu da crise de ansiedade, quantos comentários eu recebo toda semana, comentários de pessoas que tiveram o mesmo processo, passaram pelas crises, estão passando, e a gente se ajuda, a gente dá a dica, que remédio você toma, para onde você foi, o que você fez. Eu até fiz um vídeo sobre a crise de pânico e a vida com Deus, como que fica, porque as pessoas acham que é falta de fé, é falta de, sei lá, de buscar mais a Deus, de fazer alguma coisa, a cabeça muito vazia. Não entendem que isso é um transtorno mental, um transtorno que está no cérebro. Então, eu sinto falta um pouco disso também, de mais pessoas falando sobre isso, sobre os pensamentos ruins que a gente tem. Gente, nós temos pensamentos horríveis. Eu converso com uma amiga minha, a gente é muito parecida. A gente vai se falar, na DPM a gente tá assim, só o pó, nervosa e irritada. Eu falo, meu Deus, será que é só nós? Que na DPM a gente fica, gente, é outra pessoa. E você não vê muitas pessoas falar sobre isso, então eu sinto um pouco de falta de representatividade nessa área, de falar real, de falar a vida real, o que nós sofremos, o que passamos. E o desafio da maternidade, gente, filhos que não obedecem, que estão crescendo, vendo coisas do mundo, e como é que você lidar com isso. Então, realmente, assim, é um desabafo mesmo que eu tenho aqui com vocês, que ninguém conta, ninguém fala sobre isso. Mas sintam-se abraçadas, gente, porque tudo que vocês passam, eu passo, seja de uma forma diferente, mas a gente passa por pensamento ruim, ansiedade, falta de fé. Quantas vezes eu questionei, falei, Deus, isso aqui não vai acontecer nunca. Isso aqui, falta de fé é pequena demais. Mas eu quero deixar um versículo pra gente. Um versículo que pode ser a base de tudo isso. Que a gente venha a se apoiar nesse versículo. E o versículo, gente, para fechar isso, né, que a gente tá falando, a base aqui para nós é Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, ó: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Tem outras palavras que falam assim, ó, "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Então a gente não pode realmente conformar com o mundo. Nós temos que ir na contramão do mundo. E como a gente falou, Deus não quer que sejamos perfeitas, mas sim constantes. Caiu? Levanta. Não conseguiu hoje? Amanhã tenta. Tenta de novo. Aí você consegue e tenta. A vida com Deus é sobre constância. É o quanto a gente persevera, o quanto a gente é perseverante na nossa fé. É isso que vai valer para Deus no final. Não é o quanto fomos perfeitos, mas o quanto a gente soube cair, levantar, cair, levantar, pecar, se arrepender, pedir perdão, pecar, se arrepender, pedir perdão, ser constante, buscar a Deus. É isso que no final vai valer para o Senhor, porque Ele sabe que somos pó. Afinal, quem nos fez foi Ele, e Ele fez a gente do pó. Então Ele sabe o material que nós somos. Então o Senhor não exige que sejamos perfeitas, que venhamos ter essa noção, cravar isso no nosso coração, que Deus não quer perfeição de nós. E que a gente pare de ver com essas comparações bobas que só nos aflige, porque ninguém sabe como está a vida da pessoa lá por trás dos stories, por trás daquela publicação, por trás de um vídeo, ninguém sabe. Você não sabe as lutas que aquela pessoa está travando. Então, que sejamos mais compreensivas conosco, menos julgadoras conosco mesmas, sabe? É isso que eu peço. E, meninas, quando formos orar, oramos umas pelas outras. Vou orar por vocês, eu oro pelas minhas inscritas aqui do canal, por todos que me assistem. Orem por mim também nessa jornada. Vamos se apoiar, se abraçar. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você se sentiu aí uma identificação, já passou por algum tipo desses sentimentos, dessas coisas, deixa um comentário aqui pra mim. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Me siga no Instagram, que eu tô sempre por lá com vocês, tá? Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!